Muito bem. A mensagem de hoje é: Brasil, o que Deus quer nos ensinar? Talvez esta seja a pergunta mais importante para aqueles que se julgam ou se denominam discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Talvez esta seja a pergunta mais importante da igreja cristã no Brasil. Entendendo que igreja não é instituição. Igreja é o grupo de pessoas que segue a Jesus Cristo. Eu não estou falando de CB Moema aqui. Não estou falando da Igreja Católica, não estou falando de nenhuma em específico. Hoje, quando eu falar igreja, na maior parte eu estou me referindo ao grupo de pessoas que segue a Jesus Cristo. Eu não sei se eu falei para vocês, eu uso muito isso. Essa foi a melhor definição que eu ouvi até hoje. Eu ouvi essa definição de um cara que traduzia Bíblias para dialetos do deserto do Saara. E ele traduziu a Bíblia para 2, 3 dialetos, e ele falava, mas como que você pega a Bíblia e traduz para um dialeto onde não tem a palavra igreja? Né? Aliás, onde não tem palavras que tem aqui. E um dos exemplos que ele me deu, o nome dele é David, eu encontrei lá no deserto, e ele falou para mim, igreja, por exemplo, quando eu traduzo igreja, eu não falo assim, eis que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que é o que diz na Bíblia. Quando tem a palavra igreja, eu coloco o grupo de pessoas que segue Jesus Cristo. E esta talvez seja a pergunta mais importante que nós, como grupo de pessoas, como grupo de discípulos e discípulas de Jesus Cristo, devemos responder. Para isso, é importante a gente lembrar que Deus está implementando o seu plano. Deus tem um plano. As coisas não estão acontecendo no mundo de forma randômica. Na perspectiva cristã, Deus tem um plano. E este plano está sendo implementado hoje e vem sendo implementado ao longo da história e continuará sendo implementado até o dia que Jesus Cristo voltar à Terra. E aí vai ter um período de 1000 anos que vai para frente, vai para trás, não precisa entrar em detalhe técnico agora, mas o importante é que no final de tudo, Satanás será destruído. A gente falou que Satanás existe, né? Lembra? Satanás S.A., o diabo existe. Se você crê em Jesus Cristo, você tem que crer no diabo, que o diabo não crer no diabo, mas crer que ele existe. Você não pode acreditar em Cristo e desconsiderar a ação de Satanás no mundo e na sua vida. Mas assim que no final dos tempos, o plano de Deus no final, vai chegar da seguinte coisa. Objetivo número 1, Satanás será destruído por completo. Número 2, haverá novos céus e nova terra. Tudo indica que a nova terra não será um outro planeta, será este que nós não estamos cuidando muito bem, by the way. Por um acaso, é este planeta que será restaurado. Esse será o novo céu e nova terra. E haverá uma cidade satélite. O papo é louco, velho. O papo é louco. Haverá uma cidade satélite em cima de Jerusalém. Né? E as pessoas, na cidade de Jerusalém, e as pessoas vão para esta outra cidade e voltam. Pô, isso é muito louco, cara. Né? George Lucas já viu isso 20, 30 anos atrás. George Lucas é show. Não é? Esse ano, Star Wars, vai sair Star Wars no final do ano, novo episódio. Esse é o plano final. É isso que vai acontecer. E além disso tudo, Cristo virá, e todos aqueles que sofreram pelo seu nome, que foram torturados, que perderam seus empregos, que foram rejeitados na escola, todos aqueles que, por decidirem ser discípulos de Cristo e sofrer por isso, todos esses, que somos nós, encontrarão com Cristo nas nuvens. É um negócio louco, mas esta é a nossa esperança. E não é porque eu não consigo conceber racionalmente que não pode ser verdade. Não é porque a minha mente não compreende que algo não pode ser verdade. A verdade absoluta, seja minha mente compreendendo ou não. E é isso que está na palavra de Deus. Este é o plano de Deus. Mas, enquanto isso não acontece, e muita gente já apostou nisso, vai ser tal ano, vai ser tal data, Jesus vai voltar, todo mundo que apostou errou. Mas existem alguns indícios na Bíblia que falam que quando tudo parecer que está ok, tudo parecer que foi resolvido, que não é o nosso caso ainda, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro não parece ser o caso, né? Quando parece que nada vai acontecer,
virá ali um cara, que é um tal do anticristo, que já teve alguns que foram seus trainees ao longo do tempo, destruíram milhares de vidas, né? E aí então o bicho vai pegar para todo mundo. Isso faz parte do plano. Tudo isso está acontecendo. E algumas vezes Deus intervém na história e outras vezes não. Em alguns momentos Deus vai e faz algo. E em alguns momentos Deus deixa os homens fazerem. Não é comando e controle como a gente pode imaginar. E é muito difícil estabelecer uma regra, uma coisa tão racional para essa interação da intervenção de Deus e do homem ao longo da história. O objetivo final de tudo é que Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo para preencher um espaço na minha vida e na sua que não pode ser preenchido por nada. Isso, o nome desse estado vazio que nós vivemos é pecado. Pecado não é um conjunto de leis morais, certo ou errado, mentir, roubar, isso é tudo consequência do pecado. Também é chamado pecado, mas é consequência. É o estado nosso de separação, aquele vazio, aquela coisa de que parece que falta algo quando eu vou e encosto minha cabeça no travesseiro. Parece que falta algo que eu não estou conseguindo encontrar em algum lugar, ou nas coisas que eu tenho, ou que eu esperava ter. E quando eu alcanço, dura 2 segundos e não tem mais graça. Esse estado que nós vivemos é o estado que se chama pecado. E o plano de Deus, ao longo de toda a história, até este final que eu já adiantei para vocês, é resgatar cada um pessoalmente. Não é no atacado, não. É no varejo, é um por um. É Deus e você. Deus quer resgatar você. Quer que você chegue diante dele de novo, se conecte com ele. E só Jesus Cristo pode fazer isso. Dito isso, que é uma mensagem já bastante batida, que Deus tem um plano, está implementando, e o objetivo é resgatar cada pessoa individualmente, vem algumas questões, algumas perguntas, que nós não vamos esgotá-las, obviamente, em 30, 40, 50, em 2 horas que eu vou falar aqui. Não vamos esgotar tudo isso. Mas a primeira, se isso é verdade, que Deus está implementando o seu plano, então como que Deus intervém na história? Deus intervém na história de 3 formas básicas. Existem outras, existem desdobramentos disso, mas basicamente são 3. Deus intervém na história através de fenômenos naturais. Eu não estou dizendo que o que está acontecendo, todos os fenômenos naturais são intervenção de Deus. O que nós estamos vivendo hoje, em relação às mudanças climáticas, às variações de temperatura, não são de intervenção de Deus necessariamente, mas é intervenção do homem sobre o planeta. Já está mais do que provado isso. Mais do que provado. Final do ano haverá uma reunião importante, que é a COP de Paris, onde mais uma vez os governos vão negociar as suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Isso, e a meta é que não chegue a mais de a média de 2 graus Celsius até 2030, alguma coisa assim. Enfim, isso é uma outra história. Muito do que acontece dos fenômenos naturais hoje são consequência das nossas ações. Mas Deus também, ao longo da história, mexeu com os fenômenos naturais. Ele que criou, não é? Teve uma parte da história na Bíblia que Deus parou o planeta. Por quantos dias foi mesmo? Por 2 dias. A galera não sabe, ó. A galera não sabe. Lembra que a história? Deus parou. Ficou dia mais de 24 horas com o sol. Quantos dias foram? Quase um dia inteiro. Então tem que ter uma falha. E até onde eu li um artigo uma vez, há muito tempo, quando você começa a contar mesmo, mais ou menos, parece que tem uma falha de 24 horas, né, na contagem de tempo, quando você soma um período muito grande. Deus parou. Teve outra época que Deus deixou sem chover 3 anos. Ele fez isso, parece que hoje ele está fazendo uma coisa assim parecida, né? Então, Deus falou assim, vai ficar sem chover. No Egito, então, ficou pior. Ele chegou no Egito e falou assim, olha, vai vir aqui um cataclisma climático. Não vai ter mais, basicamente, a economia era movida pela agricultura na época, né? Não vai chover, vai vir gafanhoto, vai vir não sei o quê, vai vir aquele monte de coisa. Deus interferia na história também, através de fenômenos naturais. Deus intervém na história através de líderes políticos. E nós vamos ver aqui 2 exemplos mais para frente. E Deus também intervém na história através da igreja. Não igreja instituição, mas Deus intervém na história através do grupo de pessoas que são os seus discípulos. De mim e de você.
E nós vamos ver alguns exemplos hoje também. O segundo ponto, um outro ponto é que Deus cumpre o seu plano, desdobrando isso, através de líderes políticos. Eu não vou abrir, mas eu vou trazer aqui para vocês 2 exemplos. Depois vocês leem lá a sua Bíblia. Nabucodonosor é um deles. Em Ezequiel capítulo 30, Nabucodonosor era um grande imperador da Babilônia. Depois os persas deram um pau nele. E vieram então os imperadores persas. Ciro, Artaxerxes. Aquele filme 300 que eu já disse a vocês acontece no período de Xerxes, onde muito provavelmente seja o período de Daniel, que está na Bíblia. Era um dos board members, era um trainee que virou board member. Cara chique. Nabucodonosor, o que aconteceu em Ezequiel capítulo 30, depois você lê na sua casa, Deus virou e falou o seguinte: o meu povo está muito desobediente. Cara, vocês estão fazendo tudo errado. Eu estou dizendo para vocês que vocês têm que amar o estrangeiro. Vocês têm que amar um imigrante que está chegando aqui na Europa. Você tem que amar as pessoas, o cara que está precisando de alguma coisa. Vocês têm que demonstrar compaixão pelas pessoas. E vocês, não só isso, mas vocês também devem ser fiéis a mim. Vocês estão vivendo em muito tipo de pecado. Vocês estão fazendo tudo que é besteira. E eu estou falando, não está resolvendo. Eu estou mandando os caras falarem para você, não está resolvendo. Então sabe o que eu vou fazer agora? Para ver se vocês ouvem a minha mensagem. De vocês andarem de forma fiel a mim. Então eu vou mandar agora um governante que vocês não vão acreditar, cara. O cara é o Demo. E o nome dele é Nabucodonosor. O cara vai estragar a vida de vocês. Entendeu? Esse cara vai tirar tudo dos armazéns de vocês. Vai confiscar. Confiscar já aconteceu uma vez no país. Ele vai pegar tudo que você tem. E foi isso que fez. Pega Ezequiel capítulo 30, ele já dizia, vai vir esse cara, e esse cara veio, e ele fez tudo aquilo que Deus tinha falado. Deus queria mandar uma mensagem para o seu povo. Deus não queria castigar o seu povo. Deus queria chamar a atenção para aquele povo, para que eles levassem uma vida de fidelidade ao seu Deus. Não era castigo, era um chamamento de atenção. É que nem criança pequena, né? Eu ia falar aquele encontro do Elas, mas deixa para lá. É que nem criança pequena. Aquele monte de criança fazendo aquele barulho. Às vezes você tem que dar uma chamada de atenção. E o que Deus fez foi isso. Não é dar castigo. Presta atenção. Vocês estão vivendo uma vida que está longe daquilo que eu gostaria. Pôncio Pilatos é diferente. Deus cumpriu o seu plano de resgatar a humanidade através de Pôncio Pilatos, que, by the way, era um loser. Pôncio Pilatos era um loser. O cara era fraco. Não sei se você já trabalhou com algum gestor, chefe seu que é fraco. É difícil. O cara é um fraco. Velho. Não toma decisão. O cara saiu fora. Pôncio Pilatos saiu fora. Deixa para lá. O cara não fez nada. O cara mole. Foi isso e através dessa decisão dele, desse jeito dele, como governante daquela pequena cidadezinha, porque o Império Romano era muito grande. Um lugarzinho onde estava acontecendo aquela coisa daquele Jesus, para o imperador romano lá em cima, não, cara, manda o Pôncio Pilatos lá, né, cara? Manda ele lá, deixa ele lá naquela cidadezinha como governador. E foi ele que então decidiu, falou o seguinte, olha, vocês querem que crucifique Jesus? Crucifica ele então. Sem ele saber, Pôncio Pilatos estava cumprindo o plano de Deus, de que ele vinha ao mundo para ser morto, morrer pelos nossos pecados e ressuscitaria no 3º dia. A morte de Cristo foi articulada politicamente pelos religiosos da época, mas a operacionalização da morte foi feita pelo Império Romano. Deus cumpriu o seu plano através de um governo, um dos maiores impérios da história. Deus intervém na história política das nações. Eu não vou abrir agora, mas José foi o homem mais poderoso do Egito, depois do faraó. Deus transformou a história do Egito. E na história do Egito, se você for até lá, eu tive o privilégio de ver isso registrado, houve um homem muito importante, cujo nome em português é José. É histórico. Ele foi um dos grandes ministros daquele país. Tem moeda que foi achada com o rosto de José cunhado de um lado, e do outro lado da moeda o rosto do faraó. José existiu historicamente, e Deus agiu na vida de José e mudou a história do Egito.
Através da vida de uma pessoa, Deus pode mudar a história política de uma nação através de uma única pessoa, porque Ele já fez isso. Ele fez isso com José. Ele pode fazer isso de novo, e Ele já fez isso ao longo da história. Segundo, que Deus intervém na história política das nações através da sua igreja, do grupo de pessoas que segue a Jesus Cristo. E aqui eu quero narrar a vocês, quero ler para vocês o trecho que Philip Yancey fala sobre a queda dos muros de Berlim. Talvez os mais jovens, certamente os mais jovens não presenciaram, não viram na televisão, óbvio. Mas haviam duas nações que vinham de uma guerra. Elas vinham conquistando vinham cercando um inimigo. E elas se encontraram, esses dois aliados, se encontraram numa cidade na Alemanha que se chama Berlim. E lá eles tiveram que fazer uma negociação. Quem fica com qual pedaço da Alemanha? E aí então, a melhor forma de fazer isso é fazer um muro. A gente simplesmente pega a cidade de São Paulo, faz um muro no meio, daqui para cá, zona leste, zona oeste, daqui para cá, zona sul, zona norte, e fecha. Resolvemos o problema, cada um fica com metade. Gente, quando você vê uma situação dessa, se um dia você tiver a oportunidade de ver o que poderia ser aquilo, é uma coisa impressionante. Quando eu estive lá a trabalho, nem porque eu tinha ido passear, mas tinha que ir para lá, eu fui para lá logo de manhã, assim, antes de começar o dia, eu comecei a chorar quando eu vi. Eu não vi o muro, óbvio, fui muito depois. Falei, meu Deus, o que podem fazer com a humanidade? E estão fazendo de novo. Estão fazendo de novo, não lá agora. Com essa situação toda que a gente está vendo na Europa, outros muros estão sendo levantados em outros lugares. Então havia o lado da Alemanha ocidental e o lado da Alemanha oriental, que era o lado mais vamos dizer, mais prejudicado talvez da história toda, se assim a gente pode dizer. Durante o ano de 1989, 4 igrejas numa cidade, perdoe-me porque tem palavras em alemão, eu não falo alemão, então eu vou falar umas palavras aqui, e certamente não vão refletir a pronúncia e a acentuação devida. 4 igrejas em Leipzig, incluindo uma outra igreja menor, estavam organizando reuniões semanais de oração nas segundas-feiras, às 5 horas da tarde, em 1989. As reuniões de oração tinham começado 7 anos antes de 1982, quando o pastor Christian convidou seus párocos a se juntar para orar pela paz. Os pastores regiam os velhos hinos luteranos, dirigiam-se às suas congregações com uma Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra, e conduziam rodadas de oração. Desta forma, tentavam dar significado e esperança aos assediados alemães orientais. Inicialmente, um punhado de 12, no máximo, de cristãos se reuniam nessas reuniões de oração. Eu nunca vi reunião de oração bombar, né, gente? Eu nunca vi. Eu estou para conhecer uma reunião de oração que bomba, assim, né? Naquelas igrejas das irmãzinhas, assim, bomba, mas assim, batista, metodista, presbiteriano, não bomba, não. Tem até demônio que batista, presbiteriano, metodista não expulsa. Tem que chamar as irmãzinhas para expulsar, porque a gente não expulsa, não. Então, as reuniões de oração tinham 12 pessoas no máximo. No entanto, gradualmente, as congregações nessas reuniões de oração começaram a aumentar, atraindo não apenas os cristãos fiéis, mas também dissidentes políticos e cidadãos comuns. A igreja era o lugar onde o Estado comunista permitia a liberdade de reunião. Depois de cada reunião, os grupos se juntavam e andavam pelas ruas escuras da velha cidade, segurando velas e faixas, uma das mais benignas formas de protesto político. Virtualmente, todas as demonstrações de protesto em todo o país começaram desta forma, com um culto, uma reunião de oração. Em algum momento, a imprensa do Ocidente se apercebeu da história. Alarmada, a hierarquia comunista debatia sobre como se livrar dessas marchas pacíficas. A polícia secreta circuncidou as igrejas, às vezes chutando e agredindo os que marchavam. Mas as multidões em Leipzig continuaram crescendo, centenas, milhares e depois 50 mil.
O pastor Christoph, da igreja de São Nicolas, ou São Nicolau, que é esta igreja ali, e o pastor Nicolas é aquele rapaz simpático ali, descobriu-se desempenhando o papel inesperado de líder de fato do movimento. Ele pregava a paz e dava conselhos práticos sobre técnicas de não violência, mesmo quando a polícia fazia ligações com ameaças de morte e montava vigilância em volta da igreja. Em 9 de outubro, praticamente todos esperavam que a pressão política alcançasse a massa crítica. Berlim Oriental estava comemorando o 40º aniversário do Estado comunista e enxergava as marchas de Leipzig como uma provocação. A polícia e os destacamentos do exército se moveram em peso para essa cidade. E o líder alemão oriental deu ordens para atirar nos participantes do protesto. O país se preparou para uma reedição da tragédia da Praça da Paz Celestial, na China. O bispo luterano dessa cidade preveniu sobre o massacre. Os hospitais abriram espaço nos pronto-socorros. As igrejas e auditórios de concerto concordaram em deixar as portas abertas caso os participantes da marcha precisassem se refugiar rapidamente. Quando chegou a hora da reunião de oração na igreja de São Nicolau, 2.000 membros do Partido Comunista se apressaram a entrar para ocupar todos os assentos. A igreja simplesmente abriu as galerias que nunca eram usadas e 1.000 manifestantes também se aglomeraram ali. Uma revista importante informa que o culto, aquele culto em si, foi o ponto de virada. Membros do partido que foram à reunião com a intenção de atravancar as coisas pela primeira vez, perceberam que a igreja, na realidade, estava trabalhando para uma mudança pacífica. Ninguém sabe com certeza a razão pela qual os militares não abriram fogo naquela noite. Um dos líderes que sucedeu o líder atual, por pouco tempo tomou os créditos para si. Alguns diziam que o próprio Mikhail Gorbachev, que foi um grande líder das nações nessas épocas, especificamente da União Soviética, advertiu o líder alemão por telefone para que não fizesse isso. Outros acreditaram que o exército simplesmente se acovardou diante das imensas multidões. Mas todos dão crédito às vigílias de oração daquela igrejinha por incendiar um processo de importantíssima mudança. No fim, 70.000 pessoas marcharam pacificamente através do centro dessa cidade. Na segunda-feira, 120.000 pessoas. E uma semana depois, 500.000 pessoas apareceram em torno daquela igrejinha, naquela cidade. No início de novembro, teve lugar a maior marcha de todas. Quase 1 milhão de pessoas marchando pacificamente através de Berlim Oriental. O líder alemão pediu demissão, humilhado. A polícia se recusou a atirar nos manifestantes. À meia-noite do dia 9 de novembro, aconteceu uma coisa que ninguém tinha sequer ousado pedir em oração. Uma brecha se abriu no odiado muro de Berlim. Algo aconteceu que ninguém tinha sequer ousado pedir em oração. O muro de Berlim começou a ruir. E aqui tem uma das fotos. As pessoas de um lado e o muro ruindo. Os alemães orientais passaram como uma torrente pelos pontos de vistoria, passaram pelos guardas que sempre tinham obedecido à ordem de atirar para matar, mas nenhuma única vida se perdeu, enquanto hordas de pessoas marchando com velas derrubavam um governo. Como uma tempestade com ventos de ar puro expulsando a poluição, a Revolução Pacífica se espalhou ao redor do mundo. Somente em 89, 10 países, somando mais de 500 milhão de pessoas, Polônia, Alemanha Oriental, Hungria, República Tcheca hoje, na época Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Albânia, Iugoslávia, Mongólia, União Soviética, passaram por revoluções sem violência.
Um grande roteirista da CNN, que é aquele canal de notícias, diz o seguinte: nós da imprensa olhávamos espantados enquanto os muros do totalitarismo vieram abaixo com estrondo. Mas na pressa de cobrir os eventos cataclísmicos, a história por trás da história foi negligenciada. Nós direcionamos as câmeras para centenas de milhares de pessoas, orando pela liberdade, velas votivas na mão, e ainda assim perdemos a dimensão transcendente, o caráter explicitamente espiritual e religioso da história. Nós não conseguimos enxergá-lo. De fato, por outro lado, alguns enxergaram. Alguns enxergaram que aquilo tudo estava acontecendo e havia uma dimensão espiritual naquele contexto. Alemães orientais falam sobre aqueles dias como um milagre. E várias semanas depois, do ponto de virada em 9 de outubro, uma enorme faixa apareceu pendurada numa das ruas da cidade, dizendo: nós te agradecemos, igreja. O que Deus quer nos ensinar nesse atual contexto social, ambiental, político e econômico no Brasil? Primeira Timóteo 2, versículo 1 a 2 diz: antes de tudo, ou seja, em primeiro lugar, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Quantas vezes nessa semana você orou pelo governo no Brasil? Quantas vezes nessa semana você deu like e deu post, recompartilhou ou deu like, em posts do Facebook, que estão somente criticando e alguns deles estão desrespeitando os nossos governantes? Não é assim que os cristãos agem. Não é assim que nós aprendemos na história. Qual tem sido o conteúdo da conversa sua com os seus amigos quando o assunto é o governo? Como igreja e como discípulos e discípulas de Cristo, nós temos uma forma própria de agir e reagir. Nós dedicamos tempo em oração e leitura da Bíblia antes de agir e reagir. Eu fui na primeira manifestação que teve dessas que tinha em São Paulo. Eu gosto de um barraco, viu? Gosto de um barraco. Gosto. Tem barraco que eu só olho assim e me divirto, mas tem outros que eu gosto de estar no meio. E eu fui na primeira que teve lá na Avenida Paulista. O pessoal que está na internet, a gente está em São Paulo. Achei tudo aquilo muito divertido, aquele monte de coisa, umas frases, aqueles caras que falam no caminhão, eles são bons, né? Eles falam cada frase que você morre de rir, né? Mas eu confesso que eu voltei para casa aquele dia esquisito, assim, né? Eu fui com um amigo meu, voltei, pus no Facebook, aquela coisa toda, né? Eu já voltei esquisito, eu fiquei uns 3, 4 dias assim, falei, alguma coisa para mim não está fechando nisso, tem alguma coisa esquisita, não é questão de ir ou não ir na manifestação, mas qual era a minha motivação? A minha motivação era aparecer no Facebook. Minha motivação era poder fazer selfie, né? Aquele bando de gente, eu e meu amigo, encontramos mais gente ali, encontramos um monte de gente de igreja ali, foi uma festa, né? Mas eu fiquei pensando, cara, o que eu estou fazendo? O que eu fui fazer lá? Porque se fosse só fazer selfie do coisa, eu não precisava ter ido lá, eu posso fazer isso em outro lugar. Aquilo virou um evento social para mim. Mas não. Deus começou a falar muito forte comigo. E eu tinha acabado de perder meu emprego. Eu tinha acabado de ser demitido. Aí você joga a culpa em tudo que pode acontecer.
Deus mexeu muito na minha vida com isso. Nós cristãos temos uma forma própria de agir, de reagir. Nós temos que dedicar tempo em oração e leitura da palavra antes de tomar qualquer decisão, quando se trata do nosso governo. Nós oramos pelos líderes políticos e pela sociedade. Os cristãos oram pelos seus líderes. O versículo ali em cima está dizendo isso. Você, como discípulo e discípulo de Cristo, você ora pelos líderes políticos, pelos governantes. Nós respeitamos os nossos líderes políticos, ainda que não concordemos com suas decisões, em alguns casos com suas condutas. É assim que os cristãos agem. É assim que nós agimos e é assim que nós ensinamos os nossos filhos, porque eles estão ouvindo nossas conversas. Eles estão ouvindo o que a gente fala no telefone, estão ouvindo nossas conversas no almoço, no jantar. Nós somos criteriosos a escolher nossos representantes políticos. A Bíblia fala muito pouco sobre isso, muito pouco. A Bíblia foi escrita sobre regimes autoritários. Havia rei, imperador, ela não dá diretrizes muito precisas, muito operacionais sobre como eleger, como ir para as urnas. Mas, basicamente, é isso que diz no versículo acima. O candidato deveria ser um candidato que vai proporcionar uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade para toda a sociedade. Esse pode ser uma diretriz. Em última instância, nós deveríamos votar em quem Cristo votaria. Quem Jesus Cristo votaria se ele estivesse numa sociedade democrática? Não sejamos levados pela correnteza. Não votaria em nenhum. Será que é nenhum? O que você já investigou para dizer que é nenhum? O que você sabe dos candidatos realmente para dizer que não tem nenhum que presta? Isso é que todo mundo diz. Você, como cristã, diz isso também? Se você quiser dizer, ótimo, ok. Espero que você tenha orado, lido a Bíblia, investigado a vida desses candidatos antes de dizer isso. Porque senão, você está se juntando a uma massa. E é possível que a voz do povo não seja a voz de Deus. É muito possível. Nós lutamos a favor da justiça e do bem-estar, participando das instâncias da governança democrática. Cristãos participam de associação comercial. Reunião de condomínio não, né, cara? Reunião de condomínio, por favor, né? Cristãos participam de associações comerciais, do comitê da subprefeitura, que são os comitês de bairro. Cristãos participam dos comitês em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Se você mora perto de um lugar que tem água, você participa do comitê da bacia geográfica da região. Você participa das organizações sociais e ambientais que estão promovendo a melhor qualidade de vida para as pessoas. O Guilherme tem uma experiência tremenda nisso. Eu fui visitar o trabalho lá do Guilherme. Como que é o nome mesmo, Guilherme? Instituto Muda Brasil. Não consegui fazer nada de prática, é verdade. Mas pelo menos já fui visitá-lo. Tem um instituto aqui do Muda Brasil, Guilherme. Essa semana eu recebi um WhatsApp que eu fiquei super feliz. Não me põe em grupo de WhatsApp que eu vou sair. Eu não gosto de grupo WhatsApp, mas eu recebi um super legal. É uma pessoa que não faz muita coisa na igreja dela, não. Não faz muita coisa, não. Mas ele mandou um vídeo e ele é altamente envolvido com uma organização que trabalha especificamente com crianças. É uma organização famosa, aparece na televisão. E ele faz muitas coisas com essa organização. Mas ele não faz quase nada na igreja. Acho que, na verdade, não faz nada na igreja dele. Ele vai e volta no domingo e acabou. Mas nesta organização, ele faz muita coisa. Eu recebi um WhatsApp e falei assim, cara, que legal, muito legal. Faça mais. Continue. Porque você está sendo exemplo do próprio Cristo neste projeto, nessa organização onde você está. E ele não trabalha lá, ele trabalha como voluntário. E é um negócio que tem programa de televisão, um monte de coisa. Nós cristãos, nós participamos do que uma sociedade democrática nos oferece para mudar a realidade social e política. Nós participamos. Você participa. Se você não participa, é hora de você começar a rever o que Deus quer ensinar para você. Ficar falando sem base, ficar repetindo o que os outros dizem a respeito da situação do país, isso qualquer idiota faz.
Cristãos não são idiotas. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Cristãos não são burros e nem idiotas. Cristãos são inteligentes. Cristãos têm opinião própria. Cristãos não se deixam levar pela opinião da maioria, ou até pode ser que se levem pela opinião da maioria. Talvez sim, mas com uma base muito clara do porquê. Nós investigamos, nós oramos, nós sabemos o que Deus está falando no nosso coração. O que Deus quer nos ensinar? Eu não sei muito bem, exatamente. Mas eu sei que é hora de nós, como igreja, grupo de pessoas que seguem a Jesus Cristo, de tomarmos muito cuidado de não sermos levados pela massa que nós estamos vendo que está acontecendo hoje no país. Não estou falando dos dados sociais, dados econômicos, os dados estão aí. Essa semana o Brasil perdeu o investment grade. Você que trabalha com negociadores, tem pessoas aqui que trabalham com negociadores fora do país. Eu, se estivesse na sua pele, eu não sei nem o que eu faria. Não sei nem o que eu faria. Quando eu soube da notícia, logo já mandei um WhatsApp para um amigo nosso aqui da comunidade, que trabalha só com investidor estrangeiro. Falei, cara, eu vi a notícia que o Brasil perdeu o investment grade, eu lembrei de você. Falei, isso é só o que eu posso fazer, que Deus te abençoe, querido, porque eu não sei nem o que fazer. Não tem nem o que fazer. Mas Deus quer ensinar algo para você e para mim. Ah, quer. Porque foi assim que Deus agiu através da história. Ele quer ensinar algo para você e para mim. Esse versículo não está escrito atrás na parede deles não, tá? Mas, de forma concreta, esses são os governantes do país. São eles que a Bíblia está falando para orar. Aqui está Dilma, os seus ministros, vice-presidentes e alguns assessores. Embaixo deles tem os secretários. E na esfera dos estados tem os governadores, os prefeitos. Na esfera do Congresso, os deputados, vereadores, senadores. E a nossa presidente. Se uma dessas pessoas entrasse por esta porta agora, para assistir este culto conosco, como nós iríamos acolhê-los? Que mensagem nós íamos dar para essas pessoas? Se a presidente entrasse agora, a presidente Dilma, e sentasse aqui, o que você ia falar para ela? Você usaria o seu chapéu de empresário, de empresária? Você usaria o seu chapéu de desempregado, porque a situação econômica não está boa? Eu perdi meu emprego também. Hoje já estou empregado de volta. Que bom, mas poderia não estar. Você vai falar do seu emprego? Você vai falar da falta de recursos que tem lá na sua escola ou no seu projeto? Você vai falar que os investidores não estão trazendo dinheiro aqui? Essa é a conversa de um cristão e uma cristã com a presidente do seu país? Não estou negando a situação que nós vivemos. Não é isso. Mas eu acho que nós temos, como igreja, Deus está querendo ensinar algumas coisas para nós. E para você. E eu não sei exatamente o que é. Essas pessoas vão mudar um dia. Hoje são essas. Seja no ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 30 anos, elas vão mudar. Serão outras. Mas a prioridade da igreja, do grupo de pessoas que segue a Cristo, a prioridade que está escrita lá em cima, isto não muda. Isto não depende de regime democrático, autoritário, monarquia, escolha qualquer um deles. Isto vale para a igreja em todo o tempo. Eu desliguei aqui. O que Deus quer nos ensinar nesse atual contexto social, ambiental, político e econômico? O
que Deus quer ensinar para você e para nós como igreja? O que a história da igreja, daquela pequena igreja na Alemanha, que eu acabei de ler aqui para vocês, o que aquela história nos ensina? Para mim, ensina a mensagem principal. Para mim. Para você eu não sei, você vê com teu Deus aí. Para mim, a mensagem principal é que tudo começa com oração e leitura da palavra de Deus. Nós não saímos por aí em manifestação nenhuma, de nenhum tipo, sem antes refletir muito bem em oração e leitura da Bíblia. Eu não estou dizendo para você ir ou para você não ir na manifestação, não estou dizendo para você postar ou não postar. Você faz o que você achar melhor. Não estou dando regra para vocês. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é: ore e leia a Bíblia antes de qualquer decisão, antes de qualquer fala a respeito do governo. Nós vamos agora orar por esse país, por essas pessoas especificamente. Vamos ser mais específico, ok? Alguns rostos que tem aqui você conhece. Eu queria que a partir de hoje você abrisse o jornal cujas notícias não estão nada animadoras, né? E que você, ao olhar para o rosto desses governantes que estão lá, você tivesse uma atitude diferente. Você lembrasse desse versículo. Orasse, coloque-se diante de Deus e peça para Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Porque, por fim, quando entendermos o que Deus quer nos ensinar, nós teremos uma mensagem impactante para esta nação. Quando nós entendermos o que Deus quer nos ensinar, neste contexto, nós teremos uma mensagem impactante para o colega que trabalha do meu lado, para a empresa que eu trabalho, para a escola onde eu trabalho. Eu terei uma mensagem impactante para esta nação. Eu queria que a gente ficasse de pé. Convido vocês. Eu quero que você se sinta à vontade. Nós vamos orar e na sequência nós vamos cantar uma música. Mas eu queria que você ficasse à vontade em termos de como que você quer expressar a sua oração por esses governantes. Isso é bíblico, senhores. Isso é bíblico. Eu, quando fiz esse quadro, coloquei a foto deles e o versículo em cima. Eu vou dizer a verdade para vocês. Eu me senti esquisito. Eu me senti esquisito, assim. Na verdade, eu fui confrontado. Deus estava me confrontando. Nomoto, você como cristão, você fala, trabalhou em banco, sabe como funciona sistemas econômicos, trabalha hoje numa ONG ambiental. Você lida com tudo isso, você está perto de todas essas coisas. Mas acima de tudo, você é um discípulo de Jesus Cristo. E como discípulo de Jesus Cristo, eu devo ter uma forma diferenciada de agir e reagir. Que fique claro, eu não estou falando de preferências políticas aqui. Não estou defendendo nenhuma linha ideologia política. Estou defendendo, se é que eu posso defender, que arrogância, não? Mas é a palavra de Deus. Cristãos seguem a palavra de Deus. Vamos orar. Se você sentir a vontade, estenda suas mãos. Se você não sentir sua vontade, não estendam. Se você quiser ficar de joelho. Mas agora nós vamos orar, não pelo país, nós vamos orar por estas pessoas. Essas pessoas têm sentimentos, essas pessoas, eles choram, eles tomam decisões certas, eles tomam decisões erradas, como você. Eles têm filhos, eles têm mãe, eles têm pai, eles têm ansiedades no coração, eles têm inseguranças, como eu e como você. Vamos orar.